de número 28. Joel 2, 28. Você percebe que a frase, ela começa de uma forma muito afirmativa. Posso orar antes? Deus e Pai, toma minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem que possam dizer amém e amém. Você observa, eu vou repetir, que a frase começa de uma forma muito afirmativa. Ela não deixa a dúvida. O que vai ser dado para o profeta Joel é algo tão nítido, tão palpável, ainda que seja apenas uma visão, tão verdadeiro, tão único em forma de visão, que não fica nenhum tipo de dúvida concernente àquilo que Deus disse que faria e fez. Então o que Deus vai dar a Joel aqui é uma visão plena, absolutamente completa, contudo apenas uma visão. O Senhor vai dizer para ele: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Ele continua no 29, dizendo assim: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Naqueles dias, esse texto está falando e faz uma alusão à última chuva, à manifestação de Cristo. Porque na última chuva, a primeira era de suma importância para o plantio, garantia que aquilo que estava sendo plantado germinasse, florescesse. Mas a última chuva fala a respeito de algo que vai além. Assim como eles dependiam da primeira chuva para poder plantar, eles dependiam da segunda chuva, da última chuva, para poder colher. Ou seja, eles não colhiam antes da última chuva. É bom isso aí ficar na sua cabeça, porque você vai me ver falando sobre isso, se Deus assim me permitir. E hoje não vou ser tão enfático, mas você vai me ver falando sobre isso, principalmente até o culto de virada. Eles entendiam a importância da primeira chuva, mas eles também valorizavam a última chuva. Eu volto a te dizer, eles não colhiam antes da última chuva. A última chuva era o sinal para que existisse a colheita, porque na última chuva, quando ela caía, além dela facilitar o solo e facilitar o agricultor que ia lá para colher dos frutos, nessa última chuva, os frutos milagrosamente se multiplicavam. Então eles não eram bobos nem nada, eles esperavam pela última chuva. Por isso a comparação com Cristo, quando Ele é a própria e se faz naqueles dias como a última chuva, para que o proveito seja melhor, para que as vidas salvas sejam maiores, em números maiores. Você vai observar nesse texto que esse texto é uma narrativa
de acontecimentos futuros. Então, deixa eu só, porque eu preciso ser breve aqui na minha meditação hoje. O texto diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito. Você vai ver que quando Pedro cita isso em Atos, não precisa colocar para a gente, no capítulo 2, no versículo 17, ele não fala a respeito, ou não fala da mesma maneira. Ele não diz que derramarei o meu espírito, ele diz que derramarei do meu espírito. Pastor, tem uma diferença? Tem, porque o que é dado para Joel é pleno, é completo, contudo é apenas uma visão. O que é dado a Pedro é o início do cumprimento da visão. Por isso ele vai falar do meu espírito e não o meu espírito. O texto só vai dizer que aquilo que Deus deu a Joel por visão terá início em Atos, no dia do Pentecostes. E isso já é lindo demais. Só que esse texto aqui, ele tem uma narrativa espetacular, porque o texto diz: e acontecerá. Estou afirmando a vocês. Só que o texto emprega entre as vírgulas uma palavra chamada depois. Você me ajuda a pregar uma palavra chamada depois. E aí começa aqui a minha peregrinação com vocês. Depois de quê, pastor? Depois que Deus pega o profeta Joel, informa ele sobre a invasão dos assírios, que viriam como gafanhotos, em números grandes, ou em número grande, melhorou, né? O feio. E como gafanhoto viriam para destruir tudo. Deus pega Joel e diz: Joel, o meu povo está debaixo de uma sentença, pela desobediência e pelo afastamento deles de mim. E por esse motivo eu lanço sobre eles um decreto: os assírios virão, que dominarão tudo e destruirão tudo. Virão como um povo forte, de mão arrojada, de mãos fortes sobre eles. Só que tem um detalhe, Joel. E é como se Joel olhasse para o Senhor e dissesse: Senhor, qual é o detalhe? Se o meu povo, estou conjecturando que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Olha que esse texto em Crônicas termina com terra sarada. Tudo aquilo que o adversário mais quer e insiste é que as nossas terras sejam improdutivas, que não sejam capazes, que a gente olhe para os frutos e para o tempo de semeadura e não consiga ver nele nenhum tipo de proveito. Deus vai pegar Joel e vai dar 3 instruções a Joel. E essas narrativas ou essas instruções estão dentro do texto a partir do seu versículo de número 11. Olha, no versículo 11 do capítulo 2, o Senhor levanta a voz diante do seu exército,
porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Ele continua dizendo: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é, me ajuda, porque Ele é mais o que? Vai, mais, de novo, vai, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares. Esse texto do versículo 14 está dizendo: quando vocês têm ofertado alimento. No mundo espiritual, isso não tem conspirado a favor de vocês. O versículo de número 15, e aí eu começo, dentre as instruções que Deus vai dar para o profeta Joel, ele vai dizer assim, versículo 15, ele vai dizer: tocai a trombeta em Sião. Me ajuda, qual é a primeira instrução que Deus vai dar a Joel? Vamos lá, vou contar até 3, 1, 2, 3, vai. Deus vai virar para ele e vai dizer: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. Promulgue. Deixa lá no versículo. E Deus vira para ele e diz: toque a trombeta. Você sabe que a trombeta, qual era a importância dela? Ela conclamava o povo para uma guerra, para uma reunião, para um tempo de paz. Ela anunciava. Qual era o poder do toque da trombeta? Anunciava quando o inimigo se apresentava. Deus vira para Joel e diz assim: tocai a trombeta em Sião, advirta-os que é tempo de guerra. Diga a eles que é tempo de guerra, e disso eu não vou poupá-los. E o Senhor então vai nos dando as direções. Deus vira para Joel e diz: diga ao povo que eles conclamem uns aos outros para um santo jejum. Deixa eu repetir: para um santo jejum. Diga a eles que as suas armas não serão feitas de espada, de escudo, nem de lança e nem de flechas. Que as armas que eles vão usar, primeiro, é o arrependimento. Segundo, a oração. Primeiro, o arrependimento. Segundo, a oração. Olha para o pastor, dá uma impressão, pastor Du, que é algo fácil, porque eu estou falando de arrependimento e eu estou falando de oração. Na verdade, mais fácil é lidar com o que eu sei lidar, e o que eu sei lidar é com armas, é com espada, é com escudo, é com lança, é com flechas.
Nisso eu sou bom, executo bem o meu papel. Só que o Senhor está dizendo que não são essas armas. Deus me trouxe aqui hoje para que alguns cativeiros em nós fossem quebrados. Escuta o que eu estou te falando. Não são essas armas que eu quero que eles peguem, mas as armas que eu quero que eles usem é o arrependimento genuíno e sincero, e que suas orações, deixa eu repetir isso, que suas orações cheguem ao trono da graça. Benihim vai pegar a oração que fazemos e vai dividi-la em três. Ele chama dos 3 reinos da oração. Ele pega os 3 reinos e ele compara com o tabernáculo. Ele chama o primeiro reino de átrios, simbolizando o corpo. Ele chama o segundo reino de santo lugar, simbolizando a alma. E ele chama o terceiro e último reino de santo dos santos, simbolizando o Espírito. Pega isso, porque talvez levei anos da minha vida para entender. E ele coloca as nossas orações em 3 pavimentos. Ele diz: é muito comum que a gente comece a orar aqui e que a gente esteja no corpo, nos átrios, aonde todos podiam estar, lugar do sacrifício, e a gente comece as nossas orações dizendo: Pai, perdoa, Pai, Tu me conheces. Ele coloca como se Deus ficasse de lado, dizendo: ainda não posso responder o meu filho, não posso responder a minha filha, porque as orações dele, dela, ainda está no corpo. E que num determinado momento a minha oração sai da esfera do corpo, dos átrios, e agora ela entra no santo lugar, mas ainda não é o lugar onde Deus vai ouvi-la e respondê-la. E a gente fica de uma certa forma tentando de algum jeito arrumar as palavras certas para tentar orquestrar isso nas nossas mentes, tentando achar que de alguma maneira, se eu pronunciar uma palavra certa, Espírito, é no Espírito que Deus quer as nossas orações. E a gente fica tentando, buscando estratégias. As nossas orações são vãs, repetições. Chega na nossa alma, o centro das nossas emoções, ela começa a confundir coisas em nós. Você começa a orar e agora há um turbilhão de desconfortos dentro de você. Por quê? Porque a tua oração chegou na tua alma, e por ela ser o centro das suas emoções, ela começa a nos confundir. Nós começamos a olhar para as palavras que estão saindo, agora elas são diferentes do início da minha oração, mas Deus ainda não pode ouvi-la e respondê-la, até que no determinado momento as nossas orações chegam no Espírito. E aí ele coloca algo muito interessante, que algumas pessoas, elas estão com as suas orações tão limitadas, que quando ela chega na alma, você já demorou tempo demais, e você não quer investir mais tempo, e você agora vai parar a tua oração, sem que ela pudesse ter sido ouvida pelo Senhor, e pudesse ter resposta para a tua vida. Que coisa séria. E aí Deus, sabedor disso tudo, precisa mexer em nós. Precisa mexer em nós. E Ele é especialista em mexer naquilo que Ele mesmo criou.
Existe a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. E para algumas coisas Ele permite, porque agora Ele quer te tocar em áreas que Ele não podia tocar antes, porque você não permitia. E Ele começa. Porque o objetivo dele, Teresa, é que a tua oração, a nossa oração, ela possa atingir o ápice. Ele quer nos responder. Por isso eu estou te falando que se arrepender e orar não é algo tão simples assim. O Senhor usa Joel para dizer: se vocês se arrependerem, ao ponto de mover os céus, quando a gente tem orado meia-noite, a gente percebe o tempo da visitação de Deus tem acontecido lá em casa. Só que teve um dia e já havia dado meia-noite e nós ficamos em silêncio. Lá para orar, não estou dizendo que você tenha que fazer, eu coloco um fundo musical, irmãos. Não é que a coisa só vai funcionar com fundo musical, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E eu deixo meu telefone lá. Enquanto a gente está ajoelhado. E a minha oração tem começado assim: Deus, visita os hospitais de câncer, Deus. Toma um Inca da Cruz Vermelha nas tuas mãos. Toma o Inca da rodoviária nas tuas mãos. Toma o Inca de Vila Isabel nas tuas mãos. Toma os hospitais do Rio de Janeiro nas tuas mãos. Ah, Deus, visita os presídios, Senhor. Toma cada presidiário nas tuas mãos. E aí, irmãos, a gente vai percebendo uma visita tão maravilhosa do Espírito Santo. Tão única, tão plena, tão absoluta. Estão os moradores de rua.
Toma essa mãe, Senhor, que tem orado pelo seu filho, pela sua filha. E aí, irmãos? E aí Deus me mostrou que arrependimento e oração não era algo fácil. Deus estava virando e estava dizendo assim: eu mudo o decreto. Se vocês se arrependerem. E aí, Paula, esse arrependimento era o arrependimento que teria que nascer dentro de nós. O Senhor está dizendo assim: essas serão as armas de vocês. Quando você tocar a trombeta, eu estou na primeira parte dessa mensagem, eu vou ficar nela hoje. Quando você tocar a trombeta, diga para eles que eu vou pelejar por eles. Repita comigo, diga assim: numa só noite, o Senhor exterminou 185 mil soldados inimigos. Quantos mil? Você não vai abrir, mas depois você vai lá procurar em Isaías 37. 185 mil numa só noite. Durante o quê? Durante o dia? Durante o dia? Durante o dia? Claro que não. Durante a noite. Repita comigo: durante a noite. Quando as tuas impossibilidades elas surgirem, Deus vira e diz assim: não vão ser baseadas nelas que eu não vou deixar de fazer o que eu prometi. O salmista no Salmo 127, no seu versículo de número 2, ele vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada e comer do pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deus está dizendo: se você se arrepender e falar comigo com integridade e sinceridade na tua alma, eu pelejarei por vós. Ele só que no versículo 16 tem aqui um grande segredo. Pastor, o texto diz assim: congregai-vos, ó povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reúne os filhinhos, os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara. Eu só vou até aí. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Sabe o que você está dizendo? Vocês querem viver milagres, né? Vocês querem ver a minha mão poderosa agindo e consumindo 185 mil. Vocês não querem? Claro que eu quero. Mas sabe o que o texto está falando? Reúnam-se. O que o texto diz? Reúnam-se. Sabe o que esse texto prova?
que se Deus está dizendo, reúnam-se, pode ser que nós estejamos separados no mesmo lugar. Pastor, o que Deus quer falar comigo? Deus quer que você esteja com a sua casa, com a sua família, com os seus. Deus primeiro quer juntar, para depois se manifestar. E o texto, ele diz assim, olha, junte os anciãos, até os bebês em processo de amamentação. Se tem uma coisa que era dado direito ao noivo, à noiva, logo que recém-casados, era de não participar de nenhum desses feitos, porque a lei entendia que eles estavam no momento de adaptação, então a lei liberava eles. A lei liberava eles para que eles pudessem estar voltados para o enlace matrimonial, mas o texto diz que se trata de algo tão sério, que o Senhor vira e diz assim, ó, avisa o noivo e a noiva lá na sua recâmara, diga para eles lá no seu aposento, que eles vão ter tempo de sobra para muitas coisas. Deus está virando para nós, está dizendo, nós vamos ter tempo de sobra para muitas coisas, mas que o que Deus quer de nós hoje é arrependimento e oração. Arrependimento e oração. Para quê, pastor? Para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender que em janeiro, tá pronto aí? Pode apagar aqui, apaga aqui para fortalecer aqui. Isso. Em janeiro, amados, nós entendemos, pode ir liberando, nós entendemos a importância de que a nossa casa deveria de ser um lugar de gestação. O que significa isso? Palavras têm poder, me ajuda. Palavras têm poder. Se eu entender que a minha casa é um lugar de gestação, eu me preocupo com as palavras que vão sair da minha boca. Por quê? Porque elas terão poder de germinar, florescer e frutificar. Você entendeu? Diga amém. Aí a gente saiu do mês de janeiro, entrou no mês de fevereiro e entramos na casa ocupada. Por quê? Porque nós entendemos também que quem deve reger a nossa casa é o Senhor. Espírito maligno nenhum terá poder sobre a nossa casa. Repita isso. Espírito maligno nenhum terá poder sobre a nossa casa. Aqueles demônios, eles viram e dizem, vamos voltar, porque se a casa estiver vazia, a gente entra com outros 7, mas se a casa estiver ocupada, irmãos, Satanás não terá poder sobre a tua vida, sobre a tua casa. E aí entramos no mês de março, no terceiro mês, e nós entendemos que fomos chamados para iluminar, irmãos, em nome de Jesus. Sejamos luz por onde quer que formos. E tem um detalhe, repita comigo, diga assim, luz não foi feita para brilhar em meio a outras luzes. Luz foi feita, foi criada para brilhar em meio à escuridão. Você entendeu isso? Entendeu? Aleluia. Aí entramos no quarto mês, e entendemos a palavra aproximação. Resolvemos estar mais próximos, mais juntos. Entramos no outro mês, mês 5, e esse mês foi lindo. Repita comigo, foi um mês de fontes abertas. Repita comigo, diga assim, esse mês foi lindo.
Entramos no mês de junho, e no mês de junho entendemos que seria um mês de milagres. Diga assim: eu tomo posse. Entramos no mês de julho, e no mês de julho entendemos que seria um mês de realizações. Entramos no mês de agosto, e vimos que agosto era o mês das oportunidades. Entramos em setembro, e mergulhamos numa imersão. Fomos para outubro. Em outubro, naquele momento eu precisei pousar o meu avião. De repente você olha para mim e diz assim: pastor, o senhor pousou para decolar no mês seguinte? Eu aprendi com um pastor meu: coração humano é terra que ninguém pisa. Quando eu pouso o meu avião, o objetivo era que vocês decolassem. Só que a gente foi para uma busca intensa com Deus. Fomos buscar nas consagrações da vida. Fomos uma consagração que começou 9h30 da manhã, terminou numa quarta-feira, 3h30 da tarde. Isso a igreja não vê. Voltamos para os montes. Entramos no mês de novembro. E entendemos que o nosso maior desejo era viver uma nova estação. Fizemos o jejum de Daniel. E com isso entendemos o valor com mais propriedade do arrependimento e da oração. Para que a gente pudesse entrar em dezembro. E pudesse entender de uma forma madura esse tema. Quando eu ministrei sobre céus abertos na igreja antiga, eu falei muito: vai acontecer, Deus vai fazer, Deus vai te prosperar, Deus vai, Deus, céus, céus abertos é a resposta de quem se arrepende e de quem ora. Céus abertos é a garantia da presença dele com você todos os dias. Essa é a importância de céus abertos. O Senhor vira para Joel e diz assim: tocai a trombeta. Se eles trocarem as armas deles pelo arrependimento e pela oração, eu lutarei por eles. Se nós entendermos isso hoje, daqui por diante, é garantido que os céus se abrirão para nós. De que forma, pastor? Eu tenho pedido
que haja entre nós um grande avivamento. Que o Senhor nos pegue, cada um de nós, e nos traga de volta para o lugar da onde talvez nunca deveríamos de ter saído. Que o Senhor nos pegue e nos coloque no centro da sua vontade. Que o Senhor nos pegue e que faça em nós tudo aquilo que é necessário para que possamos frutificar nesses dias. Mas de algo, em nome de Jesus, eu recebi do Senhor. Se nós oramos, se nós buscamos, se nós nos voltamos, ou se nós orarmos, se nós buscarmos e se nós nos voltarmos, o Senhor se manifestará do céu, e o céu se abrirá sobre nós nesses dias, sobre a tua casa, sobre a sua família, no nome poderoso do Senhor Jesus. Você entendeu isso? Você pode se colocar de pé aí no seu lugar, e eu quero te fazer um convite. Se tiver alguém próximo da sua família, alguém que faça parte da sua família, eu queria que você pudesse dirigir até essa pessoa, em nome de Jesus. Se a esposa está aqui, se os filhos estão aqui, vocês podem procurar, em nome de Jesus. Estejam próximos, e eu tenho certeza que Deus se voltará para nós quando nós estivermos reunidos na presença dEle. Primeiro nós vamos nos reunir, primeiro nós vamos estar juntos, primeiro nós vamos buscar juntos. Depois que tudo isso acontecer, irmãos, depois que tudo isso se manifestar, aí o Senhor lutará e guerreará por nós, em nome de Jesus. Então ore, levante agora a sua oração, levante agora a sua voz, em nome de Jesus. Começa a entregar a tua casa. Pastor, eu estou aqui só, mas começa a entregar a tua casa para o Senhor. Começa a colocar a tua casa diante de Deus agora, em nome de Jesus. Sim, Deus. Senhor, queremos te entregar a nossa casa, Pai. Senhor, queremos te entregar os nossos filhos, Senhor, o nosso marido, Pai. Senhor, que seja um tempo, Pai, de manifestação do teu poder dentro da nossa casa, Senhor. Pai, queremos clamar a ti, Senhor, essa noite, que seja um tempo de avivamento, Pai, onde, Senhor, famílias inteiras, Senhor, vai, ao invés de ficar perdendo tempo com briga, com fofoca, Senhor, vão ficar, Senhor, de joelhos te adorando e te buscando, Pai. Senhor, manifesta o teu poder, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Senhor, que possamos viver um tempo de avivamento, um tempo onde vamos ser cheios da tua presença, Pai. Um tempo que aonde estivermos, Senhor, seja na faculdade, seja na escola, no trabalho, nós vamos ser tomados pelo teu Espírito, vamos falar em línguas, Senhor, vamos evangelizar, falar de ti, Pai. Que seja um tempo de arrependimento, Pai. Senhor, que nós venhamos ser tão cheios da tua presença, Pai, tão cheios, Senhor, que, Pai, quando a gente pensar em falar mal de alguém, Pai, o Senhor, o teu Espírito vai nos travar, Senhor. Então enche-nos, Deus, enche-nos, Pai, assim como foi, Pai, liberado através do teu servo, céus abertos, Senhor. Pai, céus abertos para que a tua glória desça sobre essa igreja, Pai. Senhor, como temos clamado todo dia, meia-noite, Pai, que a tua glória desça nesse lugar, Pai. Senhor, que a tua presença seja tão grande aqui, Pai, que as pessoas não venham se controlar no lugar delas, que o teu Espírito possa tomar elas, Senhor. Pai, que, Senhor, essa igreja venha ser conhecida como a igreja aonde a gente coloca o pé e sente a tua presença, onde, Senhor,
Pai, a manifestação do Teu Espírito seja grande aqui, Pai, porque Deus, eu creio que vamos viver um tempo de avivamento, Pai. Senhor, porque Tu sabes, Pai, o quanto nós temos nos colocado na Tua presença, o quanto nós temos se arrependido, temos chorado, clamado pela Tua presença, Pai. E eu tenho certeza que essa noite, oh aleluia, Deus, essa noite os céus se abriu aqui. Essa noite, igreja, não fica calado, ora, clama a Ele, porque Ele já se faz presente nesse lugar. Os céus já estão abertos aqui nesse lugar. Aleluia! Diga assim: Deus, que a Tua manifestação comece dentro da minha casa, no seio da minha família, que os meus filhos, que os meus parentes sejam tomados por Ti, que todos na minha casa sejam cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar assim, enquanto o pessoal se prepara aqui para a oferta.